lá no fundo, que tem muito sofrimento, mas ela te ensina algo, né? Ela ensina muita coisa. E o que muitas pessoas trazem, né, dessas experiências difíceis que a gente vive, né? Então, assim, é cada vez mais comum a gente ter pessoas que partem, né? Que tem a vida ceifada nessa história, enfim, toda essa situação que a gente vive hoje. Muita gente se pergunta, tá, se o tipo de vida que nós tínhamos até então era normal, né? Então, a questão da norma, ela é importante porque, vamos imaginar, né, quem abriu aqui a reunião foi o Aloysio, tá, que eu estou conhecendo, né? Prazer conhecer o Aloysio. E vamos imaginar que qualquer pessoa aqui falasse algo desrespeitoso para o Aloysio, ou para qualquer um de vocês, aluno, professor e tal. Isso gera repercussão porque não se espera isso, não é aceitável isso. Então, por um lado, a norma, ela é o que nos ajuda a termos uma convivência. Há pessoas que deliberadamente burlam a norma, tá? E por isso que existem aí sanções, penalidades, etc. Mas há pessoas que deliberadamente burlam a norma para mostrar o tanto que essas normas também, há normas, né, que podem ser adoecedoras. Então, eu vou pegar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Jesus. Jesus Cristo. Tá? Por que Jesus é morto? De maneira bem geral, porque ele era muito fora da norma. Em momento algum ele se compactuou com um sistema bastante corrupto que existia naquela época. E como é que me aparece alguém falando em amar os inimigos numa época em que um cavalo poderia valer mais que a vida humana? Por exemplo, a vida de um escravo, né? Então, era alguém que, em alguns momentos, cumpria a norma, mas que em outros era radicalmente contrária a ela. Até porque havia se tornado normal as pessoas usarem a religião como projeto de poder, de enriquecimento pessoal, familiar, né? E por isso que ele era muito crítico. Há pessoas que falam assim, olha, Jesus era muito tolerante, condescendente com os pobres, com as prostitutas, com os pecadores de um modo geral, digamos. Com os hipócritas, não. Ele pegava Bom pesado, dia. né? Então, o que é importante destacar é que as normas existem, precisam existir, mas muitas vezes elas também podem ser adoecedoras, podem nos trazer problemas, podem discriminar. Por que que existe hoje, existem, né, tantos movimentos que defendem igualdade racial, igualdade de gênero, né? A especificidade de certos grupos, como os quilombolas, as pessoas que vivem em florestas, que vivem do extrativismo, né, os ribeirinhos, tá? Por que que se defende tanto isso? Em outros países, né, grupos que foram muito massacrados, por exemplo, na Europa, né, que os bretões, os bascos, né, que reivindicam um respeito ao jeito deles de ser. Porque a normalização, fez com que essas pessoas fossem perseguidas simplesmente por suas crenças, por sua língua, por seus hábitos, seus costumes, por ser quem elas eram, né? E aí que a gente precisa fazer essa pergunta: até que ponto uma norma ajuda, ou até que ponto ela também se transforma num grande problema?
tá? Até que ponto ela vira um instrumento de opressão mesmo para as pessoas e para as atitudes que são diferentes. Então, vocês, como professores, talvez já tenham visto isso, né, que eu já conversei muito, eu gosto muito de conversar com professores, porque, e professores de escolas privadas também, o que, que é a dificuldade que eles têm? Que cada vez mais se procura passar um valor para as crianças e os jovens deles serem competentes, não deles serem boas pessoas. Eles terem uma consideração com o outro, um respeito pelos outros, carinho mesmo, né? E que muitas vezes, você já deve ter ouvido falar, que o ser bom, né, é vista como ser bobo, ser, como o pessoal fala, ser otário, né? E aí que a gente começa a perceber o que que são pontos que nos trazem reflexão. Eu vou pegar aqui um pensamento que se atribui ao Gandhi, né, mas eu o refiz por não ter uma memória muito boa para citar bonitinho como o Gandhi citou, tá? Então, o que que significa religião sem espiritualidade? O que significa ciência sem ética? O que significa poder sem bondade, sem humildade? Né? Sexo sem amor, sucesso sem uma firme convicção do que você quer, de quem você é. Então, nesse último ponto, eu lembro muito, há poucos dias, né, eu li uma reportagem interessante da internet, em que uma médica, ela fez com que a filha abrisse mão de uma conta que ela tinha numa dessas redes sociais, não lembro se era o Instagram, qual era, em que ela era uma influencer. A menina tinha 14 anos e tinha aí mais de quase 1 milhão de seguidores, é uma coisa assim, absurda. E ela teve uma conversa muito séria com a filha e pediu que ela abrisse e fez uma carta, até muito engraçada, para os seguidores, colocando mais ou menos o seguinte, que ela não queria que a filha crescesse achando que era uma imagem que na verdade não era ela. Uma imagem que os outros talvez gostassem, talvez fosse divertido. Ela até faz algumas piadas com isso, mas que isso seria muito ruim porque aquela não era a filha dela, né? E, ao que parece, a menina entendeu, né, e seguiu a, o corte, né? Ela realmente cortou isso. Por quê? O que significaria ter esse sucesso todo, você ter uma coisa dela mesma, que ainda está num processo de desenvolvimento, ainda está construindo uma identidade, né? Saber quem ela é, tá? E o que significa você ter conhecimento e não transformar esse conhecimento em nenhum tipo de serviço para que outras pessoas possam partilhar isso? Então, esses aspectos, eles são muito importantes porque a norma, no seu aspecto funcional, ela permite a nossa convivência, permite que as instituições funcionem, mas à medida em que ela começa a naturalizar coisas que não deveriam ser naturalizadas, O elas dia. trazem, elas trazem um grande problema. Então, por exemplo, há um grande sociólogo, né, não sei se vocês conhecem, que ele é português, não lembro se o Souza dele é com S ou com C, em que ele, dando uma palestra que uma vez ele falou
que se pegou muito preocupado. Por quê? Anda pelo mundo, é uma pessoa preocupada com causas sociais, conhece muito bem o Brasil, inclusive. E ele contando uma cidade grande, aí não lembro se era Nova York, que ele estava passando lá e via aquelas pessoas na rua, dormindo na rua, no frio. E quando chegava no quarto dele, ele tinha que tomar um uísque ou alguma coisa para dormir, porque aquilo mexia muito com ele. Ele fez um doutorado aqui numa favela no Rio de Janeiro, tá? E depois ele se deu conta de que ele já estava conseguindo dormir sem ter que tomar nada. Aí ele falou, bom, tem algum problema aí. Eu estou começando a ver nessa paisagem que isso é natural, e esse é o grande problema, tá? Então a gente vai, aos poucos, se dando conta de que talvez haja um movimento de você tentar fechar os olhos para não ficar se impactando com tudo, porque no nosso mundo há muitas contradições, mas ao mesmo tempo de que quando a gente faz isso, a gente também pode estar silenciando muitas vozes nos outros e na gente mesmo. Né? Aquela criança que às vezes ela vê uma coisa estranha, ela vê uma pessoa pobre na rua e chora porque sabe que essa pessoa talvez não tenha o que comer naquele dia, a tendência nossa para evitar o sofrimento vai ser dizer para essa criança, ah, não, mas tem tanta coisa no mundo, e assim mesmo, de repente ela encontra uma coisa lá na frente e tal, ou seja, a gente começa a amortecer uma sensibilidade. Daqui a uns anos ela vai estar achando a mesma coisa. Quando não estiver pensando em coisas piores, como por exemplo de culpar a pessoa única e exclusivamente, né, culpar, como responsável pela situação em que ela está. Tá? Bom, eu falei aqui alguns minutos, uma coisa bem inicial, né? Então, se alguém já quiser conversar, Maria Helena, é a Maria Helena que está na ordem? Maria Helena Maciel. Oi, Maria Helena, tudo bom? Você levantou a mãozinha, você quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Maria Helena, seu microfone. O microfone está desligado, Maria Helena. Pode ligar para você falar para a gente ouvir. Você tem que clicar no microfone, Maria Helena. A gente não está te ouvindo. Pode falar. Menor Gabi. Oi, Gabi, espera a Maria Helena, peraí, se ela vai conseguir aqui. Tá bom. Eu gostei a palavra Maurício. Gostei muito. Obrigado. De Obrigado. nada. E falar, eu, eu já tomei vacina. Que bom. Você tomou Tomei vacina primeiro dose de Covid e a segunda também. que bom, que bom. Mesmo Ah, assim, é importante se cuidar, né? aham. Mas, Mas eu gostei muito de sua palavrinha obrigado, bonitinha. obrigado. Só isso. Muito obrigado. Já ganhei meu dia, viu? Tomar E vacina agora é o novo sempre, normal, né, sempre É, fica feliz. né, Carol? Tomar vacina agora é o normal, né? Agora a gente tem que tomar, não é isso? Mas eu não vou voltar à aula. Causa negócio aí. é. É. Sabe que eu tô Aí falando. tem um dramática na escola, mas eu não vou. Eu melhor ficar em casa e vai sendo tarefa. É, eu tô falando a mesma coisa para os meus alunos, viu, Carolina? Beleza. Mesma, não volta ainda não.
Obrigada, Carol. Agora você pode apertar de novo a mãozinha para sair a mãozinha, senão vai ficar marcado. Isso, obrigada. Maurício, eu queria fazer uma pergunta. A Maria Helena Você não tá... conseguiu ainda. Ah, é Sim, verdade. é. Maria Helena, você precisa de apertar o botãozinho do microfone, do desenho do microfone, para a gente te ouvir. O administrador da conversa pode liberar o microfone para ela. Ah, é verdade. Você consegue, Regiane? Foi você? Eu não tenho como. Não sou eu. É porque quando é administrador do vídeo, consegue liberar para que outras pessoas possam estar ligando o microfone. Ah, entendi. Obrigada. Acredito que seja o Aloísio que É abriu a você? sala. Não sou eu também, não. Já tentei aqui. Então tá difícil. Maria Helena, se você quiser passar um zap para mim, que aí eu faço a pergunta por você, tá bom? Então, deixa eu questionar aqui. O Maurício colocou norma e normal, né? Uhum. E que a gente deveria achar um equilíbrio entre o que seria a norma para se manter uma ordem social e o que não é natural ou é natural, mais ou menos seria isso? Eu acho que assim, as normas, nem sempre elas cumprem valores que são importantes. Então, por exemplo, se nós olhamos para a história do nosso país, né, e aí uma grande tragédia que é a escravidão, tá? Digamos que era normal haver escravos, as pessoas ricas terem escravos, né? E que, por esse ângulo, né, o escravo, inclusive, não tinha direito algum. Aliás, vai passar agora o filme do Luiz Gama, que vale a pena, né? Muito, muito bonito, né? Que é a história de um homem que foi escravizado e que se torna advogado e vai libertar muita gente do cativeiro, né? E isso, digamos assim, era naturalizado. Agora, por que que houve tanta gente que bateu contra isso? Porque, no fundo, sentia que uma coisa mais profunda, né? Não sei se é a melhor palavra, mais essencial, que merecia respeito, merecia toda consideração, porque aquelas pessoas não eram diferentes das outras, eram seres humanos, né? E, além do sofrimento, das lutas, né, dos quilombos, ou movimentos como o Luiz Gama, outras pessoas da sociedade civil também começaram a lutar muito forte contra isso. Tá? Então, quando a gente vê a própria história do Brasil, né, Castro Alves, pelo que me consta, Pedro II, né, o grande Pedro II, que era contra a escravidão, tentou acabar com ela mais de uma vez, e custou seu império quando a sua filha vai lá e assina a Lei Áurea. Né? Por que essas pessoas se comoviam com isso? Porque elas viam que era uma coisa muito, muito cruel, que para outros era normal. Tá? Então, isso parte muito, digamos, se a gente pensasse numa grande norma que poderia nos orientar, de você se colocar no lugar do outro. Ora, quem quer gostar de ficar levando chibatada, sendo xingado, sendo humilhado, para trabalhar e não ter nada em troca? Ter um prato de comida enquanto você tivesse força para continuar servindo dessa forma. Quem quer gostar disso? Né? Então, se isso a gente tomasse como uma norma, talvez ficasse muito mais fácil, né? Que é aquela coisa de compreender o lado do outro. Então, é uma das coisas mais cruéis, né? Que não só do Brasil, mas, né, a humanidade sempre teve esse hábito muito terrível. Agora, há outras formas de escravidão. A escravidão que muitas vezes vem pela imposição de valores.
E há pessoas que acham que são muito livres, né? E que, na verdade, estão mais reproduzindo uma coisa que já existe aí, que também não deixa de ser opressora. Então, acho que a ideia é precisamos de uma norma, mas ela precisa se rever de vez em quando, porque nós temos que estar atentos ao fato dessa norma ela ser algo que pode gerar muito sofrimento, destruir vidas mesmo. Então, você quer ver uma coisa que o mundo inteiro se comoveu com o assassinato do George Floyd, tá? Nos Estados Unidos, quando um policial colocou o joelho aqui, o estrangulou ali, e foi filmado, inclusive. O mundo inteiro se comoveu. Nós temos George Floyd no Brasil todo dia, assim, vez por outra. E isso comove pouco. E essa é a pergunta, por que isso ficou normal? Né? Por que isso ficou normal? A gente nem sabe o nome das vítimas. Então, eu nunca me esqueço, uma senhora que trabalhou aqui em casa, que uma vez ela chegou, assim, abalada, né? Porque havia parado, ela vinha da região ali do Jardim Ingá, que é perto do Valparaíso, para trabalhar no plano, e o trânsito estava carregado. E aquele montão de gente ali em volta, e viu que uma conhecida dela desceu correndo e foi furando o cerco de gente para chegar no centro. E quando lá chegou, tinham dois garotos mortos, dois adolescentes mortos pela polícia. Tá? Um era filho dessa senhora, que correu, que percebeu e correu. E o que acontecia? As próprias pessoas que estavam ali falavam, tá vendo, vai se meter com bandido, dá isso. Do tipo, bem feito. Né? Por que se fosse filho de uma pessoa aqui do plano, a comoção seria outra? Quem que não entende que aquilo ali é dor de uma mãe? E aí, a questão não é se o menino fez ou não fez, se ele roubou, se ele meteu com gente errada e tudo. A questão é que, peraí, então matar resolve? E essa mãe, como é que ela fica? Né? É a dor de uma mãe perder chorando o filho. Né? E que nesse ponto ela não é diferente da dor da mãe que vai perder um filho aí do Lago Sul. Tá? Então essas coisas que trazem um ponto muito importante para a gente estar pensando. Que norma é essa? Tá? Tem aqui o testar com testar. Levantou a mão. Pode falar, meu bem. Por favor. Levantou a mãozinha. Meu nome chama Priscila, mas aplicação de máscara, né? Não pode colocar a mão na máscara, né? Que é proibido de colocar. Se alguém também, assim, usa máscara embaixo do nariz, né? Que não pode, né, professor? Não pode. É isso mesmo. E a máscara é uma norma que a gente precisa considerar muito bem, porque ela salva a vida. Ela, na que eu fui para academia hoje, o pessoal, eles não têm condição, né? Mas eles põem a máscara abaixo do nariz, né? E você sabe por que uma das coisas que a gente está falando, porque assim, se eu não uso máscara, eu boto a vida dos outros em risco. Não é a questão só de, eu não uso porque eu não quero, é um direito meu. Se o direito meu bota os outros em risco, então ele está errado. A gente sai assim, a gente usa a máscara, a gente leva, assim, né? A gente sai, põe a máscara, botar e lavar.
É, Também. a minha vizinha aqui, outro dia, ela saiu e voltou correndo esbaforida. Por quê? Quando chegou no mercado, ela percebeu que estava sem máscara. Aí voltou correndo. É só isso só, professor. Obrigado. Muito obrigado. Para mim, professor, o normal é viver. É. Não interessa as normas, né? As normas interessam porque o normal é viver. Se eu tenho que usar máscara, Eu acho que travou, seu Maria Rita. Travou o áudio dela. Travou. Enquanto ela retoma, Daniel pode falar. Eu queria, na verdade, pôr como uma colocação, na verdade, duas, sobre essa questão normal, tipo, que está todo mundo comentando, né? Porque, assim, muito quando se fala dessas coisas, dessas normas, essas em todos os lugares que a gente vê, né, dá muita atenção em muita gente, né? Assim, dá para ver, né? Nos grupos de WhatsApp, onde a gente conversa, as pessoas ficam muito aflitas, né? Muito desesperadas, etc., né? Mas eu acho assim, minha mãe, ela me explicou, né? Minha mãe que ela me falou uma coisa muito interessante que eu achei que eu não tinha pensado, que ela disse quando a gente retomasse a nossa vida, né, nesse sentido que a gente quer estar agora, né, ela falou assim, tudo não será como antes, né, tipo, no início eu fiquei um pouco sem entender nada, mas eu acho que assim, eu acho que quando a gente vai se acostumando mesmo, acho que a gente aprende, na verdade, dentro de casa. Tudo isso que a gente vive, entre aspas, esses hábitos, né, de essa coisa de sair mesmo, às vezes só um, às vezes, sair por todos, vamos dizer assim, né? Eu acho que acaba todo mundo em casa se acostumando com o que é o novo normal. Para mim, por exemplo, essa questão de ser o novo normal, para mim é o novo normal, né? No início a gente foi difícil para todo mundo, mas eu acho que tudo é uma questão de costume mesmo, né? A questão da gente se adaptar conforme for, né? E uma coisa que eu fico assim observando, né? Uma coisa que assim, me entristece bastante, o como nós temos, o que o senhor estava comentando em relação a essa questão de normal, eu acho assim, a gente tem muita, não sei se foi o que você comentou, mas eu acho que seria uma boa observação a fazer, a questão da desigualdade, né, que a gente ainda, infelizmente, ainda tem no nosso país, né? Porque é uma coisa que me entristece bastante, né? Aí eu fico me perguntando assim, por que que a gente vê muito nos jornais as pessoas falam assim, por que que a escola, sei lá, privada tem tal protocolo e a escola pública tem outro e aí os tratamentos são diferenciados, né? Assim, me pego muito assim, me entristece, assim, de verdade mesmo, a gente vê essa desigualdade, né? A gente não tem, ah, se você tem uma norma, uma regra, não sei o que consideramos como normal, né? Eu acho que deveria ser uma coisa muito igual para todos, né? Não exclusiva, né? Infelizmente, a gente ainda tem, eu não sei se a gente sobrevive sobre recuo, né? Ou seja, sobre uma indiferença, né? O que seria para o que seria para todos passa a ser diferente e ao mesmo tempo acaba sendo um pouco como que uma coisa muito uma informação muito um pouco aquém do esperado, entende? Eu penso que a gente precisa mudar muita coisa, né? Assim, muito no sentido da igualdade. Infelizmente, a gente vive muito essa desigualdade em tudo, a questão de cota, tudo, né? Eu acho, em todos os sentidos. Eu vejo muito, Daniel, quando você estava falando, que uma das coisas que vai ficar muito forte quando a gente parar de usar máscara, né, poder voltar, digamos, para uma situação de andar na rua, de encontrar as pessoas, é que as relações vão mudar muito. Então eu tenho ouvido muita gente falar assim, olha, eu não gosto de gente que promove violência.
E mudou, porque veio muito discurso de ódio nos últimos anos no Brasil. E isso eu estou falando independente de orientação política, né? E isso mexeu muito. Então, e discursos muito dentro disso de que estava falando aqui, a pessoa. Priscila, é Priscila o nome É dela. Priscila, tá. Isso. A Priscila estava falando. Eu tenho o direito de não usar máscara e vai para a rua e tal. E isso traz uma ideia, né? Muita gente tem falado uma coisa do tipo, eu não quero gente tóxica muito perto de mim. Porque essas coisas são adoecedoras, né? Essas coisas são muito complicadas. E aí vira o tempo, parece que aparecem esses bichos que fazem um mal muito grande. Então, de fato, esse é um dos pontos muito importantes assim, para a gente considerar. As relações. Agora, respondendo um pouco a ideia, a Daniela Haslan colocou aqui uma coisa, eu penso muito assim, né? Eu tô fazendo 50 anos, né? Às vezes eu penso, outro dia eu estava conversando com o Flávio, marido da Alcione, que é um amigo meu da época da adolescência, né? E quando eu penso, esse outro dia tem 20 anos. Então eu estou naquela fase da vida que o pessoal, você está ficando velho, e é verdade, né? No sentido assim de que o tempo é muito precioso. A gente está vendo, é a fase da vida que você começa a ver que passa muito rápido. Então a gente precisa aproveitar bem, principalmente as pessoas que são importantes para a gente. Então, respondendo um pouco essa fala da Daniela, não tem uma fórmula, mas eu acho que tem, ela escreveu aí no chat, né? A vida precisa ter sentido. Né? Por quê? Vamos pensar num casamento. Eu estou com você não é só pela beleza, porque a beleza amanhã, a velhice leva. Eu estou com você não é porque você tem um status. Isso aí, a vida pode dar um giro desse e acabar com tudo. Uma pessoa que adoece, ela pode, inclusive, perder tudo isso. Eu estou com você porque, virando a vida ou não, tem algo essencial que me liga a você. Essa é uma forma da gente começar a notar o que faz sentido. E essa é a maneira, quando a gente começa a buscar, como uma filosofia de vida, de ter esse tipo de equilíbrio. Eu acho que tem muitas coisas que ajudam. Por exemplo, yoga. Yoga é uma coisa que ajuda pra caramba. Uma boa psicoterapia ajuda muito a lidar com as emoções, a não perder essa sensibilidade. Agora, talvez, eu já passo aqui a palavra. Já passo, Joana. Agora, talvez, a questão que a gente tem que ter é o que a gente está fazendo nesse mundo. O que eu estou fazendo comigo? Porque o que é a questão? Quando eu falo assim, que eu já bati na metade da piscina e estou voltando. Eu não sei se eu tenho mais 5, 10, 20, 30 anos. Tá? 40 anos eu acho que eu não tenho. Chegar a 90 não é uma coisa tão fácil, mas tudo bem, de repente até tem, né? Então, precisa ter sentido. Para não chegar lá na frente, você quer dar aquela sensação de que a vida passou e foi um grande vazio. Você pode ter tido muitas coisas, ter títulos, sucessos, dinheiro, enfim, ter sido popular, mas sentir que nada disso tocou realmente os seus sentimentos, tocou muito pouco. Tá? Então é essa busca, a vida, ter sentido da vida, eu acho que para mim é a grande questão. Para quem gostar, aqui vai uma sugestão de leitura, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Eu falei desse livro da última vez
Tá, editora Vozes, se eu não me engano, traduziu. Tá. É a história desse psicólogo num campo de concentração. Johanna, Sim. por favor, É, fale. então, professor, eu queria falar uma coisa assim, ó. Não tiver ir para aula, então, não tiver para aula sem máscara, Sim. então, não tiver, não tiver voltar para as aulas, Hum, eu, eu, tô, eu, é, eu faço atividade em casa e plataforma. uhum. E não tiver indo para começar a aula, uma coisa assim, eu fico com saudade. Mas eu queria só visitar no certo. Olha, se a gente notar, a gente fica com saudade, mas é fazer aquela escolha. É melhor a gente ficar seguro, né? O máximo possível de gente vivo. Já morreu muita gente, né? Então a gente fica em casa, é uma norma boa, né? Para nos preservar. Então, uma coisa assim, não tiver, não tiver, não tiver voltar para aula, então eu faço uma coisa, eu faço atividade em casa, ó, uma Isso. plataforma. Uhum. E aí, quando a saudade que você ficar dos outros, quando puder voltar, você vai aproveitar muito mais, que essa saudade vai estar grande, né? Vai estar grandona, É, aí vai poder dar um abraço é, bem forte, né? Quando puder, daí puder, vai ser muito bom. é porque eu tô vontade de sair da escola. E eu queria Uhum. fazer faculdade, né? Aham. E, e então é isso, professor, só isso mesmo que eu queria falar. Tudo no seu tempo, né? Uhum. Tudo no seu tempo. Posso passar para outra pessoa, Johanna? Pode. Então tá bom. Quem que tinha levantado a mão, gente? É o Daniel, né? Eu acho Daniel que ele aqui. só não abaixou a mão, né? Ô, Ah, Daniel, tá. você quer fazer outra colocação? Eu queria. Você pode me chamar Paulo Jonas, né? Aí começa as aulas, que eu tô muito saudade da escola. E eu Ah, tenho que ir pra escola com a máscara, não é? é. Então, eu tô com saudade da escola, eu tô com saudade de todo mundo. Todo mundo já tomou vacina. Eu já tomei vacina. Eu quero uma escola de volta. É. É isso que eu tô falando. Saulo, é bacana a gente prestar atenção pelo seguinte: o que que os médicos estão falando sobre isso, tá? A vacina é a primeira etapa do tratamento de todos nós. A gente ainda não sabe o que que vai acontecer se todo mundo voltar de uma vez. Então tem que voltar, quando começar a voltar, tem que ser bem devagarinho. Até lá a gente pega essa saudade e vai cuidando dela para quando puder voltar, dar um abraço bem forte em cada um, bem apertado, entendeu? Que a gente preserva a vida, aí cuida com muito carinho dessa saudade e Pois depois, é, e depois aproveita, vai festejar com os amigos. tudo bem. Eu vou ficar aqui esperando, então. Essa É, a gente pandemia vai acabar. esperando, a gente vai esperando. Eu perdi quem tá falando depois do Saulo? Eu iria falar, na verdade, ele O levantou a Daniel, mão. por favor, Daniel. Então, eu, na verdade, queria fazer compartilhar com o senhor, se me permite, né, o como, na verdade, o como essa questão do quando você estava falando da questão mental, né, um pouco, eu queria até comentar a respeito em cima disso do que ele falou, na verdade, primeiro que quando tudo começou online para mim, me deu uma sensação muito horrível. Eu,
em particular, Uhum. porque eu comecei muita caminhada para eu ter uma paciência, porque eu não tenho paciência com nada online, né? Assim, eu faço as coisas, mas eu vi que o meu desempenho caiu muito, mas muito do que eu esperava. Tipo, por mais que eu tivesse em frente ao computador, ao celular, eu vi, nossa, aquele desânimo total, sabe? Tipo, Uhum. como quem, pô, falar assim, sem o quê? Tipo assim, eu me perguntando, fiquei, caramba, o que que aconteceu que pro desempenho cair tanto absurdamente? Uhum. Porque essa coisa online começou a me enlouquecer muito, então eu comecei a fazer muita caminhada, comecei a andar de bicicleta, né? E eu falei assim, tem que voltar, né? Eu falando para mim, né? Conversando com os meus pais, né? Até minha mãe que é médica, né? Não, não, ela como médica também achava, né? Isso, né? Tipo assim de ter esses protocolos, né? Porque o que que aconteceu? Quando a gente, eu via muito minha mãe, vejo muito, né? Minha mãe sair para trabalhar, né? Então, assim, quando começaram tudo isso de protocolo e tudo mais, a gente começou também a adotar aqui em casa, né? Porque a gente via Uhum. muito a minha mãe, a gente vê todo dia, né? Ela sair para trabalhar, né? E aí eu conversando com minha mãe, eu falei assim, poxa, né? Eu falei com minha mãe, para mim é um recomeço, é uma alegria voltar, né? Sabendo dos protocolos, sabendo de tudo isso. Eu vejo, aí eu falo para, assim, eu compartilho de um sentimento, assim, eu compartilho com muita gente, né? Não é porque eu não porque eu não me preocupe com ninguém, de forma nenhuma, né? Porque assim, eu acho que a gente precisa às vezes voltar, né? Claro, com todo o cuidado, toda a segurança, né? O que eu compartilho com muita gente, o sentimento porque o online para mim trazia uma sensação muito horrível. Eu ficava assim, meu Deus, como é assim? Como é possível? Né? Como é que eu não consigo ter esse bom desempenho? Né? Porque eu falava para mim, tá faltando alguma coisa, né? Parece que você se sente um vazio, né? Então muitas das vezes o que eu fazia? Eu fazia o que me deixava, tinha um ânimo maior é justamente essas caminhadas que eu fazia, Uhum. né, essas andadas de bicicleta com meu pai, que é uma coisa que eu falava, caramba, vai me trazer um benefício, né? Porque eu sei que se eu ficasse só no online, eu sei que eu iria ter um estresse muito grande por conta Uhum. do online, né? Porque o online realmente não é bom, né? Não vamos dizer que é bom, porque, né, é insubstituível o presencial, né? Claro, É, né? é. Porque eu acho que assim, cada caso vem um caso também, de Uhum. pessoa, de família, etc. Mas uma coisa assim que eu vejo que eu comecei a ver com bons olhos é o como mesmo que a gente esteja voltando, eu acho que eu acho que a partir de agora eu vou começar a ter um desempenho um pouco melhor, né, do que eu tive naquelas primeiras vezes o ano passado, quando a gente esteve nesse sistema, né, eu acho que no início eu tinha muitas dúvidas, então eu acho que a partir de agora começo a ver isso como uma melhora, né? Claro Uhum. que tem coisas para trabalhar, mas estou fazendo aqui, compartilhando com vocês a minha, como tem sido isso daí para mim. Obrigado. É, é. Mas esse baque foi grande para todo mundo. Até porque, você vê, as pessoas tiveram que cuidar da casa, de filho, enfim, mais o trabalho online, e mais uma série de outras coisas. Então, ao mesmo tempo, você ser privado de fazer coisas que encontrar pessoas que sempre foram importantes para você, né? Então, você ter uma ideia, eu tenho um cachorro, né? Eu estava passeando na rua no começo da pandemia com o meu filho, um dos cachorros, e uma criança queria chegar para brincar com o cachorro. E eu senti aquele negócio e falei, não vem, não pode, não pode. Aí eu notei que não ficou, assim, a mãe ficou triste, né? Naquela época, meu filho tinha pego Covid, eu não sabia. Nós pegamos, né? Acho que se meu filho pegou, provavelmente, muito provavelmente eu peguei, eu tive sintomas leves. Você já imaginou que coisa louca se de repente. E o pior é que o pai dessa criança era um amigo meu, aqui um vizinho de quadra, né? Que faleceu de Covid. Você já imaginou se eu ficasse assim, cara, será que foi eu que transmiti? Olha a doideira que ia ficar né? Então foi uma situação que mexeu com todos nós.
Eu sinto muito, Daniel, da gente voltar a valorizar coisas que eram banais depois dessa pandemia, como, por exemplo, você sentar para bater um bom papo, jogar a conversa fora com um amigo, né? Essas coisas pequenininhas que vão sendo muito importantes. Como está aí as indicações, tá? Eu acho muito bacana, principalmente o pessoal mais novo que não conhece, assistir o filme, eu acho que é A Verdadeira História de Amélie Poulain, ou A Verdadeira História de Amélie Poulain. Eu vou procurar direitinho, passo para a Alcione, que fala dessas pequenas coisinhas do dia a dia, tá? Que acho que vão caber muito quando a gente começar a sentir, como todo mundo está sentindo, essa ideia do retorno. Nós já estamos aqui no finalzinho, gente. 11 horas eu tenho outra reunião, né? Essa loucura de uma reunião atrás da outra. Eu concordo com você, sabe, Daniel? Andar, né? Fazer aquelas caminhadas, claro, com toda a proteção, pegar um sol é muito importante quando é possível, né? Mas hoje a rotina que a gente tem, por enquanto. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, Dalila, perfeito. É esse aí mesmo. Fantástico, um bom filme para se ver. Tá? Então, Alcione, eu acho, assim, já está perto das 11 horas. A Gabriela está com a mão levantada, não sei se A Gabriela? Gabriela. Uma última conversa, né? Por favor, Gabriela. Eu já tomei a vacina, professor. Ah, sim. Que bom. Que coisa Era a boa. Gabriele Serra, né? Que tinha levantado a mão. Você quer falar? A última pessoa a falar agora, que o Maurício tem que sair, tá bom, gente? Gabriele? Bom, então acho que a gente pode encerrar, né? Tá certo. Tá certo. Bom, gente, então eu agradeço, tá? O convite, a conversa. E numa próxima ocasião a gente conversa mais, se vocês quiserem. Tá bom? Professor, é porque não pode. Preciso sair, deixa só o Maurício sair, que ele tem outro compromisso agora. Isso, eu estou Tá saindo, bom? gente. Então, um abraço para todos vocês. Até. Obrigado, Maurício, pela disponibilidade Obrigada, Maurício. por esse segundo momento, tá? Foi muito bom, nós agradecemos. Muito obrigado. Obrigado, Aloysio. Obrigado, um abraço, boa semana. E alguém mais quer fazer alguma colocação dos alunos? Maria Helena, acho que não conseguiu abrir o microfone, né? Que ela continuou com a mão levantada ali. Tá aqui. Oi, professora. Tô com saudade, eu tô com muita saudade da senhora. Eu também. Mas como né, no jornal fala que a gente tem que se cuidar, não tem que usar bastante máscara, lavar a mão e tal, né? Aí a gente só vai se ver, só vai viver assim por aí, né? Por online, porque não pode ir. Então por tá enquanto, bom, professor. Fale. Por enquanto é isso, né? O que temos para hoje, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. É verdade. Né? Mas que a saudade está grande. Tá, obrigada. Desliga a mão, desliga a mão. Tira da mão, tira a mãozinha. Ô, meu pai. Não quer sair agora. Os cuidados permanecem daquilo que o Maurício estava falando, né? Os cuidados Acabou? Você tem mais alguma Então, sempre coisa? lembrar, né, que não podemos ser refém do medo, né? Mas temos que cuidar da melhor maneira, continuar cuidando da melhor maneira possível por nós, pelos outros, por todas as outras pessoas, né?
a gente estava até lembrando, né, que hoje se fala se é necessário uma terceira dose de todas essas vacinas que estamos recebendo, né? Até o presidente da OMS, ele até lembrou que primeiro a gente tem que olhar para os países que ainda nem foram vacinados, né? Que se a gente não cuidar também desses países que não receberam nenhuma dose, outras variantes vão continuar surgindo e todos nós poderemos sofrer as consequências, né? Então, possamos estar atento ao outro, à necessidade do outro. Tudo está interligado, né? Na sociedade, no mundo, Brasília, DF, seja o que for, no pequeno núcleo, no grande núcleo, tudo está interligado, então esse cuidado, essa proteção, ela continua sendo coletiva, né? Então, nós agradecemos a Alcione, né, por ter conseguido, mais uma vez, que o Maurício estivesse aqui conosco, né? Ele é todo ali falando mansinho, tranquilo, né? Vai dar o recado muito bem, né? Sempre muito bom poder contar com a participação, a presença dele no nosso meio. Agradecemos a vocês, alunos, por terem participado, aos professores. Teremos outras atividades no decorrer da semana, acompanhem pelos canais de comunicação que nós estamos utilizando com vocês, né? Pelo WhatsApp, outros grupos que nós estamos utilizando neste momento, para que vocês possam acompanhar tudo que nós realizaremos. Ainda teremos, no decorrer da semana, um outro momento também de preparação para esse retorno ao presencial, como é que vai se lidar com o pessoal do segundo e terceiro, que já tivemos um primeiro momento com o primeiro segmento, tínhamos alunos dos segundos e terceiros segmentos, mas nós teremos ainda um outro momento no decorrer da semana. Então, acompanhem pelos canais de comunicação. Nosso muito obrigado a todos, bom dia, boa semana e nos vemos. Boa semana, pessoal, obrigado. Tchau, tchau, bom dia. Tchau, tchau, bom dia a todos. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Um abraço. Presta atenção. Como é que sai daqui? Toda hora. Ok, tchau, até o próximo encontro.